Impactos da pecuária extensiva sobre a biodiversidade na Amazônia. O agronegócio é um dos setores que mais tem contribuído para o crescimento econômico do Brasil nos últimos anos. A pecuária bovina, em particular, tem tido um papel de destaque nesse cenário. O Brasil tornou-se em 2003 o maior exportador de carne bovina no mundo. Porém, grande parte do crescimento da pecuária tem ocorrido na Amazônia, o que contribuiu para o aumento na taxa de desmatamento usado para limpar novas áreas para plantio de pastos. A Amazônia compreende um conjunto de ecossistemas que envolve a bacia hidrográfica do rio Amazonas, bem como a floresta amazônica. É considerada a região de maior biodiversidade do planeta e o maior bioma do Brasil. A fauna é extremamente rica e conta com mais de 30 milhões de espécies. A flora da Amazônia é bastante diversificada, constituída por árvores, ervas, arbustos, lianas e trepadeiras. Cerca de 17% do bioma foi devastado nos últimos 50 anos. Considerando a abrangência em outros países, o bioma apresenta cerca de 6,9 milhões de quilômetros quadrados. No Brasil, 4.196.943 km², segundo o IBGE. A floresta amazônica é encontrada em diversos países, sendo ele Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Aproximadamente 3,3 milhões de habitantes, incluindo cerca de 1,6 milhões de índios. Estados abrangidos no Brasil. Ocupa aproximadamente 42,29% do território brasileiro, nos estados do Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Rita Almária Pereira, sou engenheira agrônoma, tenho um PhD em Geografia, sou engenheira agrônoma pela Universidade Federal da Bahia e tenho um PhD em Geografia pela Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos. Há 20 anos eu atuo aqui na Amazônia, pesquisando sobre pecuária e desmatamento na Amazônia. E atualmente eu estou no Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, e atuo como pesquisadora e como diretora executiva do Instituto. A pesquisa da pecuária na Amazônia ela é muito importante porque a gente está falando de uma atividade que é a principal responsável pelo desmatamento hoje na Amazônia. Sabemos que 80% do pasto, 80% do total desmatado hoje na Amazônia, ele é convertido em pasto. Então, a gente tem uma pecuária predatória, um desmatamento ilegal predominante, mais de 95% do desmatamento total é ilegal, e a forma de garantir a posse da terra é justamente colocando pasto, porque é uma forma de que não há perda de recursos, né? O que eu ouço muito em campo é que o boi não morre de velho no pasto. Os principais impactos hoje da pecuária extensiva na Amazônia estão relacionados, primeiro, ao desmatamento desenfreado. Os dados mostram aí que o desmatamento tem crescido desde 2018, 2019 ele tem crescido consideravelmente, tá? Mesmo com a queda que eu já falei anteriormente entre 2004 e 2012, após esse período, houve um aumento do desmatamento muito grande e a maior parte do desmatamento está relacionado à abertura de áreas para novas pastagens. Na verdade, esses pastos muitas vezes não se configuram como uma área destinada a fazendas de gado em si. Muitas vezes são especuladores de terra. Então, o primeiro grande impacto é o desmatamento, perda de biodiversidade. O segundo grande impacto, roubo de terra pública, que é terra de todo brasileiro, que é a famosa grilagem. Terceiro grande impacto, conflitos por terra, conflitos que geram mortes, conflitos que geram perdas de vidas, conflitos que geram ameaças. Muitas pessoas na Amazônia são ameaçadas.
É possível fazer pecuária sustentável na Amazônia? O que é isso? Quando nós falamos sobre isso, muita gente tem uma reação até negativa. Acha que não, mas a pecuária não é o grande vilão, o maior vetor de desmatamento, quem mais polui as águas, quem mais emite gás de efeito estufa, quem mais degrada os solos. Então, como que a gente pode fazer isso diferente? A nossa missão na Apex é fazer a pecuária diferente dessa que está por aí. Então, nós pegamos fazendas degradadas, tanto do ponto de vista produtiva quanto ambiental, aplicamos um investimento no primeiro ano de trabalho e depois desse investimento nós administramos essas fazendas durante um período de tempo onde nós vamos produzir na mesma área 10 vezes mais em termos de quantidade de produção, fazer uma produção totalmente garantida sem desmatamento, uma produção que vai reduzir em 90% as emissões de carbono e tirando o acesso dos animais aos cursos d'água, também é uma produção que tem zero em termos de poluição das águas. Então isso é feito através de uso e emprego de tecnologias que são acessíveis, né, utilização de investimentos que também estão disponíveis, fundos para fazer esses investimentos. Então, tudo que nós empregamos está disponível. Apenas nós combinamos os vários fatores com capacidade de gestão, né, para transformar essa pecuária num negócio sustentável. Então, a pecuária sem desmatamento é primeiro uma pecuária que é feita em áreas que já foram desmatadas antes de uma data de corte. Então, nós usamos 2008, que é a data do Código Florestal. Então, qualquer pecuária que quer ser sustentável, ela tem que ocorrer somente em áreas desmatadas antes dessa data. E, além disso, também originar tanto os bezerros que estão nas fazendas, quanto o milho que é consumido, a soja, os produtos, tudo isso tem que vir de áreas também que foram desmatadas antes. Além disso, produzir muito mais nessas áreas, de forma a tornar desnecessário o desmatamento de novas áreas. Então é uma dinâmica de uso da terra mais eficiente que permite eliminar totalmente a necessidade de desmatamento. Então, para fazer essa transformação do sistema de produção, é claro que tem desafios, tem custos que não são baratos, né? Alguns milhares de reais por hectare tem que investir tanto na pastagem, na infraestrutura, no capital de giro para poder fazer essa transformação. Mas a boa notícia é que é um investimento que traz um retorno. Então, todo investimento que traz um retorno tem que ter algum investidor disposto a fazer. Então, dessa forma, essa transformação da pecuária na Amazônia ela é possível. Ainda dá para salvar a Amazônia? Bem, o futuro da Amazônia está ameaçado por diversas atividades predatórias, como a extração de madeira, a mineração e a conversão da floresta em pastagens e áreas de agricultura. Apesar dos grandes esforços que têm sido feitos para a conservação da Amazônia, a perda anual da cobertura florestal permanece em níveis alarmantes. Isso pode deflagrar mudanças na Amazônia, inclusive reduzir as chuvas e aumentar as secas. E isso terá um impacto significativo na biodiversidade da região e até mesmo nas mudanças climáticas em nível mundial. A boa notícia é que 80% da floresta amazônica original permanece praticamente intacta. Então, ainda é possível cuidar desse patrimônio de imenso valor para toda a humanidade. Restaurar florestas não é apenas plantar árvores. É preciso avaliar com calma cada paisagem, definir quais as melhores estratégias e buscar maximizar os benefícios para a população local. Por isso, a Aliança defende uma abordagem de restauração que integra as muitas estratégias e atores envolvidos. É preciso entender a paisagem como um mosaico de diferentes usos da terra e de diferentes intervenções. Por exemplo, em áreas recém-abertas e próximas de grandes fragmentos florestais,
A melhor estratégia para a restauração pode ser apostar numa regeneração natural ou regeneração natural assistida. Essas intervenções são de baixo custo e de grande eficiência para a recuperação da floresta. Já em áreas com maior aptidão agropecuária, a restauração em sistemas integrados podem fazer a diferença. Modelos como os sistemas agroflorestais, os SAFs, ou integração pecuária e floresta, IPF, por exemplo, permitem que o produtor rural mantenha sua produção agrícola ao mesmo tempo em que restaura florestas, com a possibilidade de obter renda por meio de produtos florestais, madeireiros e não madeireiros. A verdadeira alternativa é a economia da floresta em pé, em substituição à economia da destruição da natureza que predomina nos dias de hoje. Essa economia do conhecimento da natureza é composta de elementos que já existem de maneira precária ou que ainda não existem, mas são potenciais. Os que existem de maneira precária e precisam ser desenvolvidos referem-se às cadeias de valor baseadas em produtos da floresta em pé. O açaí é um exemplo mais emblemático. O rendimento de um hectare de açaí é muito superior ao de um hectare de soja. 26,8 mil para o açaí e 2,8 mil para a soja por ano, dados de 2015. Há outras cadeias de valor relativamente existentes, como castanha do Pará, borracha e a piscicultura, mas exploradas em condições muito precárias. A piscicultura de peixes de água doce em cativeiro na Amazônia tem a vantagem sobre as formas mais conhecidas de piscicultura em cativeiro, como o do salmão. Os peixes da Amazônia criados em água doce não são carnívoros, logo o impacto ambiental é menor. Além disso, o turismo ecológico no mundo cresce 15% ao ano e na Amazônia ele tem um potencial de crescimento imenso e tem todo um potencial de moléculas da biodiversidade para a produção de fármacos. O Brasil vive o paradoxo de ser o país com a maior diversidade do mundo e ter uma indústria farmacêutica concentrada na produção de genéricos, pouco voltada para a inovação para as principais moléstias do século XXI. É outro potencial para a valorização da floresta em pé que não estamos aproveitando nos dias de hoje. Então, como conciliar o crescimento da pecuária com a conservação ambiental? Diante deste panorama, recomendamos estratégias que possam conciliar os anseios locais e regionais para aumentar a produção agropecuária na Amazônia com a conservação biológica e ambiental. Esse modelo, então, é baseado em 3 princípios. Criar unidades de conservação. É preciso proteger as terras públicas, ricas em biodiversidades e ambientalmente sensíveis. A criação de novas unidades de conservação em regiões de baixo potencial agrícola seria estratégica, economicamente eficiente e politicamente menos custosa para atingir esse objetivo. No entanto, será importante também proteger áreas de alto interesse biológico localizadas em zonas com potencial pecuário. Nesse caso, os custos políticos e financeiros seriam maiores, devido à pressão local para a utilização dessas áreas. Combater a ocupação ilegal e promover o manejo de florestas públicas. É necessário combater a ocupação ilegal e o desmatamento de terras públicas florestadas. Assim, a escassez de terras baratas, que é um dos maiores motivos, junto com o clima, da pecuária ser tão alta na Amazônia, para expandir a pecuária e estimularem os produtores a aumentarem a produtividade nas áreas já desmatadas. Assim, as florestas públicas deveriam ser destinadas para a produção de madeiras e outros produtos, por meio de manejo florestal, o que permitiria conciliar o crescimento econômico e a conservação. Por fim, também é importante aperfeiçoar a gestão ambiental em terras privadas. Para isso, será necessário fortalecer a fiscalização ambiental, diminuir a impunidade contra crimes ambientais, garantir que os critérios públicos eles só sejam destinados a proprietários rurais que respeitem a legislação ambiental e regulamentar a recomposição da reserva legal de acordo com o novo Código Florestal. Finalmente, conhecendo a importância da Amazônia e da pecuária para a economia brasileira, agora sabemos que é possível sim ter uma pecuária sustentável, porém devemos conciliar ambas e abordar as práticas sustentáveis.